Desta vez, em Portugal Fenomenal, o Tiago Góes Ferreira descobriu uma vila, repare, uma vila no concelho da Azambuja, que esteve para ser a capital de Portugal. Está curioso? Já ouviu falar de Manique do Intendente? Fica no concelho da Azambuja e, assim, de repente, é impressionante, não é? É que surpreende qualquer um. Repare bem nesta praça, geometricamente perfeita, bem desenhada, inspiração europeia, iluminista. No entanto, estamos a falar de uma vila pacata, com pouco movimento, mas atenção, atenção, já foi sede de concelho e até com possibilidades de ser capital do reino. No século XVIII, há cerca de 200 anos, era mesmo considerada uma das principais vilas do nosso país. E tudo graças ao famoso Intendente-Geral da Polícia, Diogo Inácio de Pina Manique. Braço direito do nosso conhecido Marquês de Pombal e homem de grande confiança por parte da Rainha Dona Maria, que, pelos serviços prestados ao reino, ofereceu mesmo a Pina Manique o total poder e soberania da então designada vila de Alcoentrinho. Claro que rapidamente mudou o seu nome para Manique do Intendente, em homenagem a Pina Manique. Aliás, como ainda é possível observar numa placa mesmo à frente do seu palácio. Sim, palácio, porque, como bom nobre que era, Pina Manique mandou também construir um majestoso palácio para aquela que viria a ser a sua cidade de sonho. Não nos podemos esquecer que, além da polícia, estamos a falar de um homem com uma profunda obra social, mandou instalar a iluminação pública na capital e fundou a Casa Pia de Lisboa. Nuno, só por esta planta conseguimos perceber o quão belo, imponente e majestoso ia ficar este palácio. Este edifício, portanto, a tipologia é uma igreja-palácio. A única parte que foi concluída foi realmente a parte da igreja e vemos que das partes laterais, que era para ser a sua residência, temos apenas a parte da fachada. Oficialmente, ele só recebe as terras portanto, da Dona Maria I através de um alvará de 1791. Portanto, ele tem apenas 14 anos para tentar concretizar todo este sonho. Ou seja, quando se diz que a ideia de Pina Manique não era apenas criar uma vila moderna, era já pensar numa cidade e, quem sabe, até a capital do reino, isto é algo que nós podemos acreditar, que nós podemos especular. A capital do reino é algo a especular, mas que queria criar aqui em Manique uma importante cidade em termos regionais. Uma das mais importantes do país, talvez? Talvez, se tivesse tempo para isso, essa seria uma das intenções dele. Ele queria vir, portanto, já foram às minas. As minas é lá em cima, no alto, naquela alto ao pé do cemitério. Vem para a beira da estrada uma calha de água, tudo metido dentro de um coisinho feito no próprio muro, e era para vir até aqui. Só que depois ele morreu, as pessoas deram-lhe fazer as casas no meio da estrada e assim, porque isto era para ser uma cidade. Foi ele que mandou construir o palácio, a forca. Isto era para ser Lisboa. Segundo dizem que era para fazer daqui uma cidade para rivalizar com Lisboa e Santarém. Temos uma estrada rigorosamente orientada no sentido de Lisboa e conseguimos ver que o centro da estrada está geometricamente traçado com o obelisco da Igreja-Palácio, o que mostra o rigor geométrico, portanto, foi tudo pensado ao pormenor. Isto foi o possível que ele conseguiu fazer, não é? Infelizmente, o seu descendente, o seu filho, na altura, o Pedro Pina Manique, não teve a mesma ideia, portanto, praticamente abandonou a vila à sua sorte e deixou morrer o sonho do pai. Sr. Presidente, eu acredito que uma das grandes preocupações do município é não só perder este edifício, como depois perder a própria história que este edifício tem para contar. Claro, é isso que não pode acontecer. Temos agora, portanto, um subdiretor-geral que é sensível a esta questão e que já reunimos aqui com ele. E há agora, portanto, já uma intenção de passar para o município a responsabilidade, sendo eles a
a arcarem, portanto, com as despesas e o município a lançar o procedimento da obra. Não nos parecia mal que este edifício, portanto, e o que resta dele fora a igreja, fosse transformado, portanto, num complexo turístico. Ou seja, manter a estrutura, manter a história. Exatamente. E dar vida através do turismo. Dar vida através do Como turismo. outros exemplos já conhecemos. Exatamente. Seis lados, é um hexágono perfeito, ou seja, é uma praça geometricamente também muito bem desenhada, o que não era muito comum para aquela época. Começavam a surgir as primeiras grandes praças que Pina Manique conseguiu concluir. Portanto, a praça foi a sua primeira grande obra de sonho, mas também este edifício. É o edifício da Câmara. Este edifício seria para quê? É aqui que se cumpriam, portanto, todas as funções político-administrativas. E a prisão, onde é que ficava? Seria no piso do resto de chão, ou onde teria outras salas também portanto, dedicadas à governação. O que é que acha que, por exemplo, pensando numa recuperação de um palácio, deste edifício, da Casa da Câmara, o que é que isto poderia ser? Quanto a mim, isso poderia talvez voltar não como Câmara Municipal, mas se calhar como Junta de Freguesia. Passar por aqui à Junta para ter mais vida, a Junta ter uma pequena biblioteca, passava para aqui também. Até porque o edifício da Junta de Freguesia não é o edifício original, não fazia parte desta praça. Não. A praça era aberta, portanto, as 6 bandas que nós vemos hoje eram inicialmente 5 bandas, porque esta parte realmente onde está hoje a Junta de Freguesia era aberta. Percebemos que já tinha a ideia de criar aqui uma cidade cosmopolita. O nome não é por acaso, não é? Praça dos Imperadores, ruas com nomes de grandes imperadores. Grandes imperadores. Alguém que quer fazer desta cidade uma cidade imperial quase. Exatamente. E o Pina Manique, uns segundos dizem que foi morto e depois que um infiltrado no governo, na altura, que fechou a torneira, digamos assim, do dinheiro ao Pina Manique e ficou tudo por acabar. Morreu ou mataram, não sei. A população acredita que Pina Manique foi mesmo assassinado a caminho da sua vila, de Manique de um intendente, até porque é uma coincidência, não deixa de ser uma coincidência, é afastado do poder, 2 anos depois perde logo a vida. Afinal de contas, morreu assassinado ou nem por isso? Ele morreu já com uma elevada idade. Quem foi assassinado foi o seu bisneto, com o mesmo nome, portanto, homónimo, o Diogo Pina Manique. Daí a confusão. Daí a confusão. E se Pina Manique não tivesse morrido logo, se Pina Manique tem conseguido criar esta vila, esta cidade de sonho, provavelmente estaríamos a falar, quem sabe, da capital de Portugal, ou pelo menos de uma cidade absolutamente moderna. No entanto, a sua história continua a ser fenomenal. Obrigada, Tiago. Estamos sempre a aprender contigo. Portugal Fenomenal, uma rubrica com a assinatura do nosso Tiago Góes Ferreira.